Olá pessoal, tudo tranquilo com vocês? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso mini curso de Scratch, aprendendo a programar através do Scratch. Hoje eu vou estar apresentando para vocês mais um comando muito utilizado em programação, a estrutura de repetição. E no caso ela é muito utilizada na linguagem C e ela é muito utilizada também em Java. Essa estrutura de repetição chama-se for. O que seria o for? É uma estrutura de repetição muito utilizada em linguagem C. No caso, o for é um laço, tá bom? Uma estrutura de repetição muito utilizada onde se programa com a linguagem C. Os programas que você faz utilizando a linguagem C, você utiliza muito o for. Esse laço ele utiliza variável para controlar a contagem do loop, bem como seus incrementos. Ou seja, a gente já fez isso nas duas aulas que a gente já ministrou para vocês, só que não sei se vocês conseguiram captar, mas hoje eu vou estar dando mais ênfase a essa estrutura de repetição e inclusive vou incrementar algo a mais para que ela fique bem perceptível para vocês. Vamos lá aqui para o nosso aplicativozinho do Scratch, tá bom? Vamos aqui carregar a nossa última aula. A nossa última aula foi a aula 2, tá bom? Vamos abrir aqui a aula 2. Como a gente viu na aula 2, a gente fez ele dessa forma, tá certo? Para que, se ele tocar na borda, voltasse. Só que é um loop infinito, ele vai fazer isso infinitas vezes. Hoje a gente vai estar utilizando essa estrutura de repetição, não na sua língua, no caso a linguagem C ou a linguagem utilizada em Java, mas a gente vai estar utilizando aqui nos nossos bloquinhos de programação no aplicativo Scratch, tá certo? Vou aqui parar, tá bom? Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente está vendo que aqui é um looping, sempre é um looping, ou seja, ele vai executar essa programação que a gente fez para ele infinitas vezes. Primeiramente, a gente vai estar tirando, tá certo? Esse looping e vai colocar um for, no caso, no lugar desse looping. Aqui você pode apenas estar clicando em cima, arrastando para baixo e ele vai estar separando. Lembrando que se você pegar o último, ele vai arrastar apenas o último bloquinho. Se você pegar o que está acima do último, ele vai arrastar o penúltimo e o último, os dois juntos. E se você arrastar o terceiro, ele vai arrastar os três, certo? Então eu vou tirar aqui desse looping, esse sempre aqui, ele é um looping. O looping também ele é muito utilizado em programação, tá certo? Eu vou utilizar e vou deixar ele aqui porque no lugar desse looping eu vou estar colocando um for, ou seja, uma estrutura de repetição que no caso ele vai estar contando o evento e quando esse evento atingir uma determinada quantidade e essa quantidade for a que eu programar, ele vai determinar algo, ou seja, ele vai executar algum tipo de outra ação. Vamos aqui agora incrementar esse for nesta programação que a gente já está utilizando desde a primeira aula. Vamos aqui em controles, olha, controles, você vai em controles, você vai procurar aqui esse repita. Você vai pegar esse repita, ou seja, esse aqui vai ser o nosso for, vai estar substituindo o nosso for. Ele vai repetir o que a gente programar para que ele repita uma determinada quantidade de vezes. No caso aqui tem 10 vezes. A gente vai estar colocando, alterando para 80 vezes. Você coloca 80 vezes, certo? Vou estar encaixando aqui e vou pegar aqui o bem de cima, que ele já vai levar os 3 blocos já programados, que a gente programou das aulas anteriores, e vou levar e encaixar aqui dentro. Pronto, eu encaixei. Agora sim, ele vai executar quando bandeira verde for clicada, repita 80 vezes. Mas o que é que ele vai repetir 80 vezes?
ele vai repetir 80 vezes tudo que está dentro do repita 80 vezes, como você pode perceber aqui. Próxima fantasia, mova 10 passos, se tocar na borda, volte. Ele vai repetir essa programação que a gente fez durante 80 vezes. Mas aí ele vai repetir durante 80 vezes. Mas e depois? O que isso vai acontecer? A gente já não disse, a gente não colocou uma condição para que quando terminar essas 80 vezes aconteça algo. Então a gente vai incrementar algo para que quando essas 80 vezes seja satisfatória, ou seja, quando essa repetição atingir 80 vezes, ele faça algo, o nosso avatar faça algo. A gente vai aqui procurar, pronto, vamos pegar aqui, ó, pare todos, ou seja, pare todos os comandos. Vamos colocar aqui bem embaixo, tá certo? Vamos tirar logo esse looping daqui, ó. Ó, lembrando que se você quiser excluir algo, você pode apenas apertar a tecla Delete, ou você pode pegar e arrastar e jogar aqui de volta, que ele vai sair da página em branco onde você está programando, tá certo? Olha, a gente já colocou aqui, ó, quando bandeira verde for clicada, repita 80 vezes esses movimentos. Após repetir 80 vezes esse movimento, pare todos os comandos. Vamos testar para saber como é que ficou? Vamos lá? Pronto. Você percebeu que lá, ao atingir a contagem, ao atingir o que a gente programou para que ele atingisse, ele parou. Vejamos aqui, ó. Ele parou bem aqui, ó. Ele tocou na borda e ele já iria voltando, porém, completou as 80 vezes que a gente determinou que ele fizesse. Esse é o for que a gente utiliza em programação, e aqui a gente está utilizando através de blocos, ou seja, uma estrutura de repetição. Repita 80 vezes essa ação. Quando ela for satisfatória, você determina o que é que ele tem que fazer após essa ação for completada. Vamos colocar algo aqui no nosso avatar para que ele não caminhe tão rápido. Vamos colocar aqui mais um controle. Olha, vamos colocar aqui, espere um segundo, porque como você pode perceber, quando eu clico aqui, ó, ele está praticamente correndo, certo? Parou ali porque só pode agora 80 vezes. Vamos colocar aqui para que quando ele iniciar a contagem, no caso, as 80 vezes, ele espere até 0,5 segundos, não, 0,05 segundos, certo? Até que ele comece a trocar fantasias. Vamos colocar ele acima de fantasias, ó. Repita 80 vezes, espere 0,05 segundos e vá à próxima fantasia, mova 10 passos, se tocar na borda, volte. Agora, como você pode perceber, ó, vamos colocar aqui, ó, ele está praticamente caminhando, ele não está mais correndo. Ou seja, eu determinei que ele não vá tão rápido. Ele tem agora um controle para que ele caminhe. Ou seja, eu estou controlando a maneira como é que ele tem que fazer. Ele estava fazendo da maneira que o programa já determina, algo básico. Mas agora eu estou determinando que ele, para trocar de uma fantasia para outra, que ele demore 0,05 segundos, tá certo? Vamos colocar aqui, vamos colocar 100 passos. 100, ele vai repetir esse movimento durante 100 vezes. Após ele conseguir, ele irá parar. Vamos lá? Você pode perceber que ele está caminhando agora, ele está tocando na borda, ele está voltando, tá certo? E quando atingir, ó, atingiu. Pronto, completou os 100. Ao completar os 100, ele irá parar. Que foi isso que a gente determinou que ele fizesse. Essa é a nossa aula de hoje. O que a gente tinha para passar para vocês era essa estrutura de repetição, tá certo? Como é que a gente faz ela no Scratch? A gente programa ela dessa forma. No Java, na linguagem C, existe toda uma linguagem de programação que é através de código. Porém aqui ela é bem intuitiva. É através dos blocos que a gente vai estar
programando e a gente tem mais familiaridade com esse tipo de linguagem, essa linguagem do Scratch, tá certo? Aqui vamos colocar aqui para que ele faça tudo o que a gente programou também na aula 2, mudar o cenário, fazer tudo de uma vez. Vamos lá? Tá mudando de cenário, certo? E quando atingir os 100, ele irá parar. Olha, você viu que ele parou. Parou tudo. Ou seja, aqui eu determinei que ele parasse tudo. Tudo que estivesse em execução, após atingir a minha estrutura de repetição, o meu for, que repita 100 vezes, tá certo? Bem, pessoal, hoje a gente aprendeu mais alguma coisa. Bem, pessoal, hoje a gente aprendeu mais um comando que é muito utilizado em programação, que foi a estrutura de repetição. A gente lançou uma condição, tá certo? Para que o nosso avatar executasse e lançou também uma contagem para ele. Quando ele atingir o determinado número que a gente lançou para ele, que ele pare todos os movimentos. E como você pôde perceber, ao atingir essa contagem que a gente determinou, ele parou todos os movimentos, no caso que a gente pediu para ele parar, após ele fazer o comando 100 vezes, tá certo? O que a gente tinha para hoje era isso para vocês. Na próxima aula a gente está retornando com mais incrementos nesse código, tá certo? Lembrando aqui, ó, que você vai em menu arquivo e irá, no caso, baixar para o seu computador. Você irá salvá-lo. Como essa aula aqui é a aula 3, ó, sempre renomear aula 03. E você irá salvar aqui o seu projetozinho já como aula número 3, tá bom? Bem, pessoal, o que a gente tinha para hoje era isso e a gente aguarda todos vocês no nosso próximo encontro, tá certo? Até lá, então.